Imagine acordar antes do sol nascer, enfrentar horas no transporte público lotado, passar o dia inteiro trabalhando, voltar para casa já de noite e, no fim do mês, olhar para a conta bancária e perceber que mal sobrou dinheiro para chegar até o próximo salário. Essa é a realidade de milhões de brasileiros que dedicam suas vidas ao trabalho, mas parecem estar presos em uma roda sem fim, onde quanto mais se corre, mais longe parece estar a linha de chegada. A história de Dona Maria ilustra perfeitamente essa situação. Ela acorda às 5 da manhã, pega 2 ônibus para chegar ao trabalho, passa 8 horas limpando escritórios e ainda faz bicos nos finais de semana vendendo doces. No fim do mês, depois de pagar aluguel, luz, água e comprar o básico para alimentar os filhos, sobram apenas algumas moedas. Ela trabalha incansavelmente, mas a sensação é de que está sempre correndo atrás do próprio rabo, sem nunca alcançar a estabilidade financeira que tanto deseja. Essa não é apenas a história de Dona Maria, é a narrativa de uma nação inteira que se pergunta todos os dias por que trabalhar tanto parece render tão pouco. O problema que aflige o trabalhador brasileiro vai muito além da simples falta de dinheiro. Trata-se de uma armadilha estrutural que combina salários baixos, custo de vida elevado, carga tributária pesada e falta de educação financeira. Enquanto o brasileiro médio trabalha longas jornadas, muitas vezes fazendo horas extras ou múltiplos empregos, o poder de compra do seu salário derrete como gelo ao sol. As dificuldades começam já no deslocamento para o trabalho. Nas grandes cidades brasileiras, não é raro que um trabalhador passe 3 ou 4 horas por dia apenas indo e voltando do emprego. Esse tempo perdido no trânsito ou em transportes públicos lotados e precários representa não apenas cansaço físico e mental, mas também custos reais que consomem parte significativa do orçamento familiar. Somam-se a isso os gastos com alimentação fora de casa, roupas adequadas para o ambiente profissional e outros custos invisíveis que fazem parte da vida de quem precisa trabalhar longe de onde mora. A situação se torna ainda mais dramática quando analisamos a relação entre o salário mínimo e o custo da cesta básica. Segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em fevereiro de 2025, o salário mínimo ideal para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ser de aproximadamente R$ 7.000, enquanto o valor real praticado mal ultrapassa os R$ 1.500. Essa enorme disparidade revela uma verdade inconveniente. O trabalho formal no Brasil não garante dignidade nem segurança financeira para a maioria da população. O trabalhador se vê obrigado a fazer malabarismos financeiros, cortando gastos essenciais, adiando sonhos e vivendo em constante ansiedade sobre como vai pagar as contas do mês seguinte. Mas de onde vem essa armadilha que aprisiona tantos brasileiros em uma vida de trabalho árduo e pouco retorno financeiro? Para compreender essa questão, precisamos olhar para diversos fatores que se entrelaçam e criam um sistema que penaliza justamente quem mais trabalha. Primeiro, há a questão da produtividade. O Brasil possui um dos índices de produtividade mais baixos entre as economias emergentes, o que significa que, em média, o trabalhador brasileiro produz menos valor por hora trabalhada quando comparado a trabalhadores de outros países com desenvolvimento econômico similar. Isso não acontece porque o brasileiro seja preguiçoso ou menos capaz, muito pelo contrário. A baixa produtividade é resultado direto da falta de investimentos em tecnologia, educação de qualidade, infraestrutura adequada e processos eficientes. Quando uma empresa não investe em ferramentas modernas ou treinamento apropriado, o funcionário acaba gastando muito mais tempo e energia para realizar tarefas que poderiam ser feitas de forma mais rápida e eficiente. Essa baixa produtividade se reflete diretamente nos salários, porque empresas que produzem menos também geram menos valor e, consequentemente,
pagam menos aos seus colaboradores. Além disso, existe uma questão estrutural profunda no mercado de trabalho brasileiro: a informalidade. Milhões de brasileiros trabalham sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas, sem férias remuneradas, sem 13º salário e sem qualquer garantia de estabilidade. Esses trabalhadores informais muitas vezes trabalham mais horas que os formais, enfrentam condições piores e, ainda por cima, ganham menos. Eles são motoristas de aplicativo que dirigem 12 horas por dia, vendedores ambulantes que ficam horas em pé sob o sol escaldante, entregadores que pedalam pela cidade em jornadas exaustivas. Todos trabalhando intensamente, todos recebendo migalhas. A informalidade é tanto causa quanto consequência da desigualdade brasileira. Empresas optam pela contratação informal para reduzir custos, enquanto trabalhadores aceitam essas condições pela falta de alternativas melhores. Esse ciclo vicioso mantém os salários baixos e a qualidade de vida dos trabalhadores em patamares insuficientes. Outro ponto crucial que explica por que sobra tão pouco é a carga tributária brasileira, especialmente a forma como ela está estruturada. O Brasil cobra impostos de maneira extremamente regressiva, ou seja, proporcionalmente, quem ganha menos paga mais impostos do que quem ganha muito. Isso acontece porque a maior parte da arrecadação vem de impostos sobre consumo, não sobre renda ou patrimônio. Quando alguém compra um pacote de arroz, 1 litro de leite ou paga a conta de luz, está pagando impostos embutidos nesses produtos e serviços. Para uma família que gasta praticamente toda a sua renda em necessidades básicas, isso significa que uma porcentagem enorme do salário vai direto para os cofres públicos antes mesmo de chegar efetivamente às suas mãos. Enquanto isso, grandes fortunas e rendimentos muito altos são tributados de forma muito mais branda ou até escapam completamente da tributação através de brechas legais. Essa estrutura tributária injusta é um dos motivos pelos quais o brasileiro trabalha tanto e vê tão pouco resultado concreto no fim do mês. A educação financeira, ou melhor, a falta dela, também desempenha papel fundamental nessa equação. A maior parte dos brasileiros nunca recebeu orientação adequada sobre como gerenciar dinheiro, fazer orçamentos, poupar, investir ou se proteger de armadilhas financeiras. Sem esse conhecimento básico, muitas pessoas acabam caindo em situações que pioram ainda mais sua condição econômica. Empréstimos com juros abusivos, cartões de crédito que se transformam em bolas de neve, compras parceladas que comprometem o orçamento futuro por meses ou até anos. Tudo isso drena ainda mais os recursos já escassos das famílias brasileiras. Não se trata de culpar o trabalhador por não saber administrar seu dinheiro, mas sim reconhecer que existe uma falha sistêmica em preparar as pessoas para lidar com o mundo financeiro. Bancos e instituições financeiras aproveitam-se dessa vulnerabilidade, oferecendo produtos complexos, com letras miúdas e condições que beneficiam muito mais a instituição do que o cliente. Agora, vamos falar sobre a realidade do custo de vida nas cidades brasileiras, especialmente nas grandes metrópoles. Aluguéis que consomem metade ou até mais do salário de uma pessoa, contas de luz que disparam a cada verão devido ao uso de ventiladores e ar-condicionado, gás de cozinha que fica mais caro a cada semestre, gasolina que oscila constantemente, mas sempre para cima. Todos esses são gastos essenciais, não supérfluos. Uma família não pode simplesmente deixar de pagar aluguel ou parar de usar energia elétrica. Esses custos fixos criam uma base de gastos tão alta que, para muitas famílias, não sobra praticamente nada depois de cobrir apenas o básico. E quando falamos de alimentação, a situação se complica ainda mais. O preço dos alimentos no Brasil subiu consideravelmente nos últimos anos, e itens que antes eram acessíveis tornaram-se artigos de luxo para muitas famílias. Carne vermelha, frutas frescas, produtos integrais,
e opções mais saudáveis ficaram fora do alcance do trabalhador médio, que precisa optar por alimentos mais baratos, geralmente menos nutritivos, perpetuando ciclos de má alimentação e problemas de saúde que, por sua vez, geram mais gastos. Quando comparamos a situação brasileira com a de outros países, as diferenças são gritantes e revelam muito sobre nossa estrutura econômica e social. Em países desenvolvidos da Europa, por exemplo, um trabalhador que recebe salário mínimo consegue pagar aluguel, alimentação, transporte e ainda ter uma margem para lazer e poupança. Nos Estados Unidos, apesar de todos os problemas e desigualdades que existem por lá, o poder de compra do salário é significativamente maior que no Brasil. Um trabalhador americano consegue comprar um carro novo com alguns meses de trabalho, enquanto um brasileiro precisaria trabalhar anos para o mesmo objetivo. Na Austrália, o salário mínimo por hora é um dos mais altos do mundo, e o custo de vida, embora elevado, é proporcional ao que as pessoas ganham. Esses exemplos não servem para criar frustração, mas para mostrar que é possível organizar uma economia de forma que o trabalho seja efetivamente recompensado. A questão não é que brasileiros trabalham menos ou são menos competentes, mas sim que o sistema econômico está estruturado de maneira que beneficia muito poucos, enquanto mantém a maioria em permanente aperto financeiro. Pensando no futuro, se nada mudar, para onde caminhamos como sociedade? A tendência é que a desigualdade se aprofunde ainda mais. Com a automação e a digitalização da economia, muitos empregos tradicionais estão desaparecendo ou sendo transformados. Trabalhadores que não tiverem acesso à educação de qualidade e requalificação profissional ficarão ainda mais vulneráveis. As próximas gerações podem enfrentar um mercado de trabalho ainda mais competitivo e precarizado, onde será necessário ter múltiplas habilidades e estar constantemente se atualizando apenas para manter um emprego. Se continuarmos negligenciando a educação de base, deixando de investir em formação profissional e mantendo uma estrutura tributária injusta, estaremos condenando nossos filhos e netos a repetir o mesmo ciclo de trabalho árduo e pouco retorno que aflige a geração atual. Por outro lado, se houver vontade política e mobilização social para mudar essa realidade, o Brasil tem potencial para se tornar um país onde trabalho e dignidade andam juntos, onde esforço seja efetivamente recompensado e onde as pessoas possam viver, não apenas sobreviver. Você já parou para pensar quanto do seu salário realmente fica disponível para você depois de pagar todas as despesas obrigatórias? Quanto sobra para realizar sonhos, fazer aquela viagem, investir na educação dos filhos, ou simplesmente ter paz de espírito, sabendo que há uma reserva para emergências? Para a maioria dos brasileiros, a resposta é desconfortável. Sobra muito pouco ou nada. Isso precisa mudar. Existem caminhos possíveis, tanto no nível individual quanto coletivo. No plano pessoal, buscar conhecimento sobre finanças, mesmo que básico, pode fazer diferença significativa. Aprender a fazer um orçamento simples, identificar gastos desnecessários, pesquisar preços antes de comprar, evitar dívidas com juros altos. São pequenos passos que, acumulados ao longo do tempo, podem abrir um pouco de espaço no orçamento apertado. Coletivamente, é fundamental pressionar por mudanças estruturais, reforma tributária que seja verdadeiramente justa, investimentos massivos em educação pública de qualidade, valorização do salário mínimo, fortalecimento dos direitos trabalhistas e combate à precarização do trabalho. Durante a narração desta parte, seria interessante exibir gráficos comparativos, mostrando a evolução do salário mínimo versus o custo de vida ao longo dos últimos 5 anos, imagens de trabalhadores em diferentes setores da economia brasileira, trechos de reportagens sobre o tema e depoimentos reais de pessoas falando sobre suas dificuldades financeiras. Esses elementos visuais
ajudam a tornar o conteúdo mais concreto e impactante para quem está assistindo. Mas voltando ao ponto central, por que o brasileiro trabalha tanto e sobra tão pouco? A resposta não é simples nem única. Trata-se de um emaranhado de fatores históricos, políticos, econômicos e sociais. O Brasil carrega heranças pesadas de seu passado colonial e escravocrata. Períodos em que o trabalho era visto como algo desprezível, reservado aos escravizados e aos pobres, enquanto as elites viviam de rendas e do trabalho alheio. Essa mentalidade, embora transformada, ainda deixa marcas profundas na forma como o trabalho é valorizado e remunerado no país. Ao longo da história brasileira, raramente houve um projeto nacional verdadeiramente comprometido com a distribuição justa da riqueza produzida. Os ganhos econômicos sempre se concentraram nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população ficava com as migalhas. Outro aspecto importante é a concentração de renda e riqueza no Brasil. O país figura entre os mais desiguais do mundo, com um abismo gigantesco entre os mais ricos e os mais pobres. Enquanto uma pequena parcela da população acumula fortunas inimagináveis, detém propriedades, investe em diversos negócios e vive confortavelmente de rendimentos passivos, a maior parte dos brasileiros precisa trocar tempo de vida por dinheiro, literalmente vendendo suas horas, sua energia e sua saúde para garantir o mínimo necessário. Essa concentração não é acidental, nem resultado de mérito individual apenas. Ela é produto de um sistema que protege e perpetua privilégios, que oferece oportunidades muito desiguais desde o nascimento e que pune duramente quem nasce em condições desfavoráveis. Uma criança que nasce em uma família pobre, em uma comunidade sem infraestrutura, sem acesso à educação de qualidade, sem contatos e redes de apoio, terá que trabalhar infinitamente mais para alcançar o mesmo patamar que alguém que nasceu em uma família abastada, com todas as portas abertas. A questão do transporte público precisa ser discutida com mais profundidade. Nas grandes cidades brasileiras, sistemas de transporte público são caros, ineficientes e desconfortáveis. Um trabalhador que mora na periferia de São Paulo, por exemplo, pode gastar facilmente 4 horas por dia dentro de ônibus e trens, sendo que parte significativa desse tempo é passada literalmente esmagado contra outras pessoas em veículos superlotados, sem ar-condicionado adequado, enfrentando calor extremo no verão e aguaceiros no inverno. Esse tempo perdido é vida que não volta. São horas que poderiam ser dedicadas ao convívio familiar, ao estudo, ao descanso, ao lazer. Além disso, o custo do transporte público consome uma fatia considerável do salário. Quando somamos ida e volta, todos os dias do mês, o valor se torna expressivo. E para aqueles que precisam usar 2 ou 3 meios de transporte diferentes, a despesa se multiplica. Essa realidade cruel do transporte é mais um fator que explica por que o brasileiro trabalha tanto, mas parece nunca sair do lugar. Vamos falar também sobre a questão da moradia. O sonho da casa própria, que deveria ser um direito básico, tornou-se um objetivo quase inatingível para milhões de brasileiros. Os preços dos imóveis dispararam nas últimas décadas, muito acima da inflação e do crescimento dos salários. Programas habitacionais existem, mas são insuficientes e muitas vezes mal planejados, resultando em conjuntos habitacionais distantes dos centros urbanos, sem infraestrutura adequada, forçando as pessoas a gastarem ainda mais com transporte e perdendo ainda mais horas de suas vidas no deslocamento. Para quem aluga, a situação não é melhor. Aluguéis consomem a maior parte do orçamento familiar, deixando pouco espaço para outros gastos. E pior, o dinheiro pago em aluguel não constrói patrimônio, não gera segurança futura. É dinheiro que simplesmente vai embora, mês após mês, ano após ano. Essa situação habitacional precária é mais um componente da armadilha que mantém o trabalhador brasileiro em eterno sufoco financeiro.
A saúde é outro ponto crítico. Embora o Brasil tenha um sistema público de saúde universal, o Sistema Único de Saúde enfrenta problemas crônicos de subfinanciamento, falta de profissionais, escassez de medicamentos e longas filas de espera. Muitos trabalhadores, mesmo ganhando pouco, sentem-se obrigados a contratar planos de saúde privados para garantir atendimento quando necessário, especialmente para seus filhos. Esses planos são caros e representam mais um peso no orçamento já apertado. Além disso, condições inadequadas de trabalho, estresse constante, má alimentação e falta de tempo para cuidar da própria saúde resultam em adoecimento. Doenças como hipertensão, diabetes, depressão e ansiedade são cada vez mais comuns entre trabalhadores brasileiros. E quando alguém adoece, os gastos aumentam ainda mais. Remédios, consultas, exames. Para quem já vive no limite, uma doença pode ser o empurrão final para o endividamento total. Falando em dívidas, essa é uma realidade que atormenta milhões de famílias brasileiras. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, divulgado em março de 2025, mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas e uma parcela significativa está com contas atrasadas ou completamente inadimplente. Como isso acontece? Muitas vezes, a dívida começa com uma necessidade real, um eletrodoméstico essencial que quebrou e precisa ser substituído, uma despesa médica inesperada, um período de desemprego. Sem reservas financeiras, a família recorre ao crédito, e é aqui que mora o perigo. As taxas de juros praticadas no Brasil estão entre as mais altas do mundo. Um empréstimo que parece pequeno pode se transformar em uma bola de neve impossível de pagar devido aos juros compostos. O cartão de crédito, quando não pago integralmente, cobra juros que podem chegar a 15% ao mês, transformando uma dívida de R$ 1.000 em 5.000 em poucos meses. Pessoas desesperadas acabam fazendo empréstimos para pagar outros empréstimos, entrando em um ciclo vicioso do qual é extremamente difícil sair. Também precisamos abordar a questão da educação dos filhos. Pais que trabalham muito têm pouco tempo para acompanhar a vida escolar das crianças. A escola pública brasileira, com raras exceções, oferece ensino de qualidade muito inferior ao necessário para preparar adequadamente os jovens para o mercado de trabalho ou para o ensino superior. Pais que podem arcar com escolas particulares fazem enormes sacrifícios financeiros para garantir uma educação melhor aos filhos, mas isso significa apertar ainda mais o orçamento, abrir mão de outras coisas essenciais. E mesmo com esses sacrifícios, a educação privada no Brasil é cara e nem sempre garante a qualidade prometida. Depois, vem o ensino superior. Universidades públicas são gratuitas e muitas vezes excelentes, mas extremamente concorridas. Quem estudou em escola pública geralmente não consegue competir em pé de igualdade nas provas de vestibular com quem teve ensino privado de qualidade. Sobra a opção das universidades privadas, que cobram mensalidades altas, levando muitos jovens a começarem a vida adulta já endividados com financiamentos estudantis. A cultura do trabalho no Brasil também merece atenção. Existe uma glorificação do trabalho excessivo, uma ideia de que quem não está constantemente ocupado, fazendo horas extras, trabalhando nos finais de semana, não é dedicado ou competente. Essa mentalidade é extremamente prejudicial. Estudos comprovam que jornadas excessivas não aumentam produtividade. Pelo contrário, levam à exaustão, erros, acidentes e adoecimento. Um trabalhador cansado, estressado e sem tempo para descansar adequadamente não rende bem, não é criativo, não tem energia para dar o seu melhor. Mas essa cultura persiste, incentivada muitas vezes pelas próprias empresas, que veem nas horas extras uma forma de obter mais trabalho, pagando relativamente menos. O trabalhador, por sua vez, aceita essas condições porque precisa do dinheiro extra para fechar as contas do mês. É uma armadilha cruel. Trabalha-se mais para ganhar um pouco mais,
mas a saúde e a qualidade de vida pagam um preço alto, e no longo prazo, todos perdem. Não podemos esquecer também do fenômeno relativamente recente da uberização do trabalho. Milhões de brasileiros hoje trabalham como motoristas de aplicativos, entregadores, prestadores de serviços diversos, através de plataformas digitais. Esses trabalhadores são tratados como autônomos, sem vínculo empregatício, sem direitos trabalhistas, sem férias, sem 13º, sem contribuição para a aposentadoria. Eles arcam com todos os custos da operação: combustível, manutenção do veículo, celular, internet e o que ganham em troca: uma renda variável, instável, que depende de estarem disponíveis longas horas, de aceitarem corridas ou entregas mesmo em condições ruins, de trabalharem em feriados e finais de semana. Pesquisas recentes mostram que, quando descontados todos os custos operacionais, a renda líquida desses trabalhadores muitas vezes fica abaixo do salário mínimo por hora. Eles trabalham jornadas exaustivas, assumem todos os riscos e, ainda assim, mal conseguem se sustentar. Essa é a face mais cruel da precarização do trabalho contemporâneo. O sistema previdenciário brasileiro também entra nessa equação. Depois de trabalhar a vida inteira, contribuindo para a Previdência, o trabalhador brasileiro espera ter uma aposentadoria digna. Mas a realidade é bem diferente. Os valores das aposentadorias são baixos, muitas vezes insuficientes para cobrir as necessidades básicas de uma pessoa idosa, que geralmente tem mais gastos com saúde e medicamentos. Além disso, as reformas recentes tornaram ainda mais difícil se aposentar, aumentando o tempo de contribuição necessário e reduzindo os valores dos benefícios. Isso significa que muitos brasileiros precisam trabalhar até idade avançada, mesmo quando a saúde já não permite, simplesmente porque não conseguem sobreviver apenas com a aposentadoria. É comum ver pessoas idosas trabalhando em condições precárias, fazendo trabalhos pesados, porque não têm escolha. Essa é mais uma faceta da injustiça social brasileira. Agora, pensando em soluções práticas e realistas, o que pode ser feito? No nível individual, a primeira mudança importante é desenvolver consciência financeira. Isso significa entender exatamente para onde está indo cada centavo do salário. Anotar todas as despesas durante um mês pode ser revelador. Muitas vezes, pequenos gastos diários que parecem insignificantes se acumulam e fazem diferença significativa no fim do mês. Aquele cafezinho todo dia, o lanche comprado na rua, assinaturas de serviços que mal são usados. Identificando esses pontos, é possível fazer ajustes. Outra ação importante é evitar ao máximo dívidas com juros altos. Se já existe dívida, a prioridade deve ser quitá-la o mais rápido possível, mesmo que isso signifique cortar gastos em outras áreas. Negociar com credores também é essencial. Muitas vezes é possível conseguir descontos ou melhores condições de pagamento. Quanto à poupança, mesmo que seja uma quantia pequena, o hábito de guardar dinheiro regularmente faz enorme diferença no longo prazo. Começar com apenas 10 ou 20 reais por mês já é um começo. Com o tempo, conforme a situação melhora, esse valor pode aumentar. No nível coletivo e político, as mudanças necessárias são mais profundas e complexas. Uma reforma tributária verdadeiramente progressiva, que tribute mais quem ganha mais e menos quem ganha menos, é fundamental. Isso redistribuiria a carga tributária de forma mais justa e daria mais fôlego para as famílias de baixa renda. Investimentos massivos em educação pública de qualidade, desde a primeira infância até o ensino superior, são essenciais para quebrar o ciclo da pobreza e dar oportunidades reais para as próximas gerações. Valorização constante do salário mínimo, sempre acima da inflação, para que o trabalho seja efetivamente remunerado de forma digna. Fortalecimento das leis trabalhistas e fiscalização rigorosa para combater a precarização e a exploração. Investimento em transporte público de qualidade, que seja acessível, confortável e eficiente.
políticas habitacionais que realmente funcionem, garantindo moradia digna para todos. Um sistema de saúde fortalecido, que atenda bem a população sem longas esperas. São mudanças ambiciosas, mas absolutamente necessárias. É importante também falar sobre empreendedorismo, uma palavra que virou quase um mantra nos últimos anos. Muitos brasileiros, desesperados com a falta de oportunidades no mercado formal, tentam empreender. Abrem pequenos negócios, vendem produtos, oferecem serviços. O empreendedorismo pode sim ser uma saída, mas é preciso desmistificá-lo. Abrir um negócio no Brasil é extremamente difícil e arriscado. A carga tributária sobre pequenas empresas é pesada, a burocracia é enorme, a concorrência é feroz e o acesso a crédito com juros razoáveis é limitado. A maioria dos pequenos negócios fecha nos primeiros anos de operação. Empreender exige capital inicial, conhecimento, planejamento, dedicação total e uma boa dose de sorte. Não é a solução mágica que alguns tentam vender. Para muitos trabalhadores, especialmente aqueles que já estão endividados e sem reservas, tentar empreender pode ser o caminho mais rápido para o desastre financeiro. Isso não significa que ninguém deva tentar, mas é preciso fazer isso de forma consciente, planejada, com muita pesquisa e preparação. Falando em preparação, a qualificação profissional constante é cada vez mais importante. O mercado de trabalho está mudando rapidamente. Profissões que existiam há 10 anos desapareceram, enquanto novas surgiram. Automação, inteligência artificial e tecnologia estão transformando todos os setores da economia. Quem não se adaptar ficará para trás. Isso não significa que todos precisam aprender programação ou trabalhar com tecnologia, mas significa estar aberto ao aprendizado contínuo, buscar novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades. Existem diversos cursos gratuitos disponíveis online, programas de qualificação oferecidos por instituições públicas e privadas. Investir tempo em aprendizado é investir no próprio futuro. Um profissional qualificado tem mais chances de conseguir empregos melhores, com salários mais altos e condições mais favoráveis. A organização coletiva dos trabalhadores também é fundamental. Sindicatos fortes, que verdadeiramente representem os interesses dos trabalhadores, são essenciais para negociar melhores salários, condições de trabalho mais dignas e proteção contra abusos. Infelizmente, muitos sindicatos no Brasil perderam força e credibilidade ao longo dos anos, seja por corrupção, seja por desconexão com as reais necessidades da categoria. É preciso revitalizar essas instituições ou criar novas formas de organização coletiva. Trabalhadores unidos têm muito mais poder de barganha do que trabalhadores isolados. Essa é uma lição histórica que não pode ser esquecida. Voltando aos exemplos internacionais, países que conseguiram criar sociedades mais justas e prósperas fizeram isso através de pactos sociais amplos, onde governo, empresas e trabalhadores negociaram soluções que beneficiassem todos. Nos países nórdicos, por exemplo, existe um equilíbrio entre livre mercado e fortes redes de proteção social. Empresas podem operar e lucrar, mas são obrigadas a pagar impostos justos e respeitar direitos trabalhistas rigorosos. Em troca, têm acesso a trabalhadores bem educados, saudáveis e produtivos. É um modelo que funciona e que gera sociedades com altíssima qualidade de vida. Se esses políticos não representam verdadeiramente os interesses da maioria da população, se estão comprometidos apenas com elites econômicas ou com seus próprios interesses, nada mudará. Por isso, participação política ativa é crucial. Votar conscientemente, cobrar eleitos, fiscalizar, participar de movimentos sociais, tudo isso faz diferença. A democracia não se resume a votar de 4 em 4 anos. É um processo contínuo de participação, vigilância e pressão por mudanças. Outro aspecto que merece destaque é a questão do consumo consciente.
Vivemos em uma sociedade que nos bombardeia constantemente com mensagens incentivando o consumo. Propagandas por todos os lados, redes sociais mostrando estilos de vida aparentemente perfeitos, pressão social para ter determinados produtos ou participar de determinadas experiências. Tudo isso cria uma ansiedade consumista, que leva muitas pessoas a gastarem dinheiro que não têm em coisas que não precisam. Resistir a essa pressão é difícil, mas necessário. Pergunte-se sempre antes de comprar algo: eu realmente preciso disso? Isso vai melhorar minha vida de forma significativa? Posso adiar essa compra? Essas perguntas simples podem evitar muitos gastos desnecessários e ajudar a preservar o pouco que sobra do salário. A relação entre trabalho e família também sofre duramente com essa realidade brasileira. Pais que trabalham 12, 14 horas por dia mal veem seus filhos crescerem. Perdem momentos importantes, não conseguem estar presentes nas apresentações escolares, nos aniversários, nas conversas do dia a dia. Essa ausência tem consequências profundas no desenvolvimento das crianças e na coesão familiar. Mães que precisam voltar ao trabalho poucos meses após o parto, deixando bebês em creches ou com terceiros, vivem com culpa e ansiedade constantes. Casais que mal se encontram, que não têm tempo para cultivar o relacionamento, acabam se distanciando. O trabalho excessivo rouba não apenas dinheiro, mas também vida, afeto, memórias. E o mais cruel é que tudo isso acontece não por escolha, mas por necessidade. As pessoas não querem trabalhar tanto, elas precisam trabalhar tanto apenas para sobreviver. Quando analisamos a situação das mulheres trabalhadoras, a injustiça se torna ainda mais evidente. Mulheres brasileiras enfrentam uma dupla ou tripla jornada de trabalho. Além do emprego formal, assumem a maior parte das responsabilidades domésticas e do cuidado com os filhos. Mesmo quando dividem moradia com parceiros, a maior parte das tarefas da casa ainda recai sobre elas. Lavar, passar, cozinhar, limpar, fazer compras, levar crianças ao médico, ajudar nas tarefas escolares. Tudo isso é trabalho não remunerado, não reconhecido, que consome horas e energia. Além disso, mulheres ainda ganham, em média, menos que homens para exercer as mesmas funções, sofrem mais assédio no ambiente de trabalho e têm menos oportunidades de ascensão profissional. Para uma mulher trabalhadora brasileira, especialmente se for mãe solo, a luta diária é ainda mais árdua e injusta. O setor de serviços, que emprega a maioria dos brasileiros, apresenta condições especialmente difíceis. Caixas de supermercado que ficam horas em pé, seguranças que trabalham em turnos noturnos, prejudicando a saúde, atendentes de telemarketing que sofrem pressão psicológica constante, garçons e garçonetes que dependem de gorjetas para complementar salários insuficientes, profissionais de limpeza que realizam trabalho pesado por remunerações mínimas. Todos esses trabalhadores são essenciais para o funcionamento da sociedade, mas são tratados como descartáveis, facilmente substituíveis, sem valor. Essa desvalorização do trabalho em setores de serviço é mais uma das faces da injustiça que permeia o mercado de trabalho brasileiro. A tecnologia, que poderia ser aliada na melhoria das condições de trabalho, muitas vezes acaba sendo usada para intensificar a exploração. Aplicativos que monitoram cada movimento do trabalhador, sistemas que medem produtividade a cada minuto, chefes que mandam mensagens de trabalho a qualquer hora do dia ou da noite, esperando resposta imediata. A linha entre trabalho e vida pessoal se tornou cada vez mais tênue, especialmente após a pandemia que normalizou o trabalho remoto. Muitos trabalhadores descobriram que trabalhar de casa não significa trabalhar menos. Pelo contrário, significa estar disponível o tempo todo, sem horário para começar ou terminar. A tecnologia que prometia libertação acabou criando novas formas de aprisionamento. Falando em pandemia, ela escancarou ainda mais as desigualdades já existentes.
Enquanto profissionais de classe média e alta puderam trabalhar em segurança de suas casas, trabalhadores essenciais precisaram se expor ao vírus para manter a sociedade funcionando. Entregadores, motoristas, profissionais de saúde, trabalhadores de supermercados, todos continuaram saindo de casa, pegando o transporte público, arriscando suas vidas e a de suas famílias. E quantos deles receberam reconhecimento ou compensação adequada por isso? Muito poucos. A pandemia mostrou claramente quem são os verdadeiros heróis que mantêm a sociedade funcionando. E também mostrou o quanto esses heróis são mal pagos e maltratados. Agora, é importante falar sobre expectativas e frustrações. A geração atual de trabalhadores brasileiros cresceu ouvindo que estudar era o caminho para o sucesso. Milhões de jovens se esforçaram, fizeram faculdade, alguns acumulando dívidas enormes no processo, apenas para descobrir que um diploma não garante mais um bom emprego. O mercado está saturado de pessoas qualificadas competindo por vagas escassas. Jovens com o ensino superior completo aceitam empregos que exigem apenas ensino médio, porque não encontram nada melhor. Essa frustração de expectativas gera desesperança, ansiedade e depressão. A promessa de que trabalho duro e educação levariam a uma vida melhor se revelou vazia para muitos. Isso não significa que educação não seja importante, ela continua sendo fundamental, mas não é mais suficiente por si só. O empreendedorismo de necessidade, diferente do empreendedorismo de oportunidade, também revela muito sobre nossa realidade. Quando alguém abre um negócio porque identificou uma oportunidade de mercado, tem capital para investir, conhecimento do setor e condições de assumir riscos calculados, isso é empreendedorismo de oportunidade. Mas quando alguém vira vendedor ambulante, abre uma barraquinha de cachorro-quente ou começa a fazer bolos para vender porque perdeu o emprego e precisa sobreviver, isso é empreendedorismo de necessidade. A maior parte dos pequenos negócios no Brasil nasce da necessidade, não da oportunidade. São pessoas lutando para não afundar, não empreendedores seguindo seus sonhos. E esses negócios de necessidade têm altíssima taxa de mortalidade, porque foram criados sem planejamento, sem capital, sem conhecimento técnico, apenas pela urgência de gerar alguma renda. Não podemos ignorar também o papel do sistema financeiro nessa equação. Bancos brasileiros estão entre os mais lucrativos do mundo. Essas instituições ganham bilhões todos os anos, principalmente às custas de pessoas comuns que pagam tarifas abusivas e juros extorsivos. A relação entre bancos e clientes no Brasil é extremamente desequilibrada. Contratos são complexos, cheios de letras miúdas, armadilhas e cláusulas que beneficiam apenas a instituição. Reclamar ou buscar direitos é difícil e desgastante. Muitas pessoas simplesmente aceitam as condições impostas porque não veem alternativa. Essa exploração sistemática do sistema financeiro drena ainda mais recursos das famílias trabalhadoras. A questão da alimentação saudável também merece atenção especial. Com orçamento limitado e pouco tempo, muitas famílias recorrem a alimentos ultraprocessados, que são mais baratos e práticos, mas extremamente prejudiciais à saúde. Miojo, salgadinhos, refrigerantes, embutidos. Esses produtos enchem a barriga, mas não nutrem adequadamente. O resultado é uma população mal alimentada, com altos índices de obesidade, diabetes, hipertensão e outras doenças relacionadas à má nutrição. E quando essas doenças aparecem, os gastos com saúde aumentam, criando mais um ciclo vicioso. Alimentação de qualidade deveria ser direito de todos, não privilégio de quem pode pagar mais caro. O lazer, que é fundamental para a saúde mental e qualidade de vida, também se tornou artigo de luxo para o trabalhador brasileiro. Ir ao cinema, frequentar restaurantes, viajar nas férias, praticar esportes, tudo isso tem custo. Para muitas famílias, essas atividades simplesmente não cabem no orçamento. O lazer se resume a assistir televisão ou ficar nas redes sociais,
opções gratuitas, mas que não proporcionam o mesmo descanso e renovação que atividades mais elaboradas poderiam oferecer. Uma sociedade saudável precisa de trabalhadores que possam descansar adequadamente, se divertir, renovar energias. Mas quando o dinheiro mal dá para o básico, lazer vira sonho distante. Vamos abordar agora uma questão delicada, mas importante: a saúde mental dos trabalhadores brasileiros. Ansiedade, depressão, síndrome de burnout, transtornos relacionados ao estresse. Todas essas condições estão se tornando epidêmicas entre trabalhadores de todas as idades e setores. A pressão constante, a insegurança financeira, a falta de perspectiva, a sobrecarga de trabalho, tudo isso cobra seu preço. E tratamento para a saúde mental é caro e demorado. Sessões de terapia custam valores que a maioria não pode pagar. Medicamentos psiquiátricos, quando necessários, também pesam no orçamento. O Sistema Único de Saúde oferece alguns serviços, mas com longas filas de espera e recursos limitados. Resultado: milhões de pessoas sofrendo em silêncio, tentando aguentar firme, até que, eventualmente, desmoronam. A aposentadoria, que deveria ser um período de descanso merecido após décadas de trabalho, virou fonte de angústia. Com as mudanças nas regras previdenciárias, muitos brasileiros temem chegar à velhice sem ter garantia de uma renda que permita viver dignamente. Essa insegurança em relação ao futuro afeta decisões no presente. Pessoas deixam de ter filhos porque não conseguem imaginar como vão sustentá-los. Casamentos são adiados indefinidamente por falta de condições financeiras. Sonhos são guardados em gavetas, talvez para nunca serem realizados. Essa perda de esperança no futuro é um dos aspectos mais tristes da realidade brasileira atual. Mas nem tudo é desespero. Existem movimentos interessantes acontecendo. Cada vez mais pessoas estão se organizando em cooperativas, economias solidárias, grupos de consumo consciente, bancos comunitários. São iniciativas pequenas, muitas vezes locais, mas que mostram que é possível fazer diferente. Quando pessoas se juntam para comprar alimentos direto de produtores, eliminando intermediários, todos ganham. Produtores recebem preço justo e consumidores pagam menos. Quando trabalhadores se organizam em cooperativas, dividem custos e lucros de forma mais equitativa. Essas experiências demonstram que soluções criativas e solidárias podem funcionar. A educação financeira nas escolas deveria ser obrigatória. Crianças e jovens precisam aprender desde cedo sobre dinheiro, orçamento, poupança, investimento, juros, dívidas. Essas são habilidades essenciais para a vida, mas que raramente são ensinadas formalmente. Se a próxima geração crescer sabendo lidar melhor com dinheiro, muitos dos problemas atuais poderiam ser evitados ou minimizados. Alguns estados e municípios já começaram a incluir educação financeira nos currículos escolares, mas isso precisa se tornar universal e bem implementado. Outro ponto crucial é a necessidade de diversificação de fontes de renda. Depender exclusivamente de um emprego é arriscado. Quem perde esse emprego fica completamente desamparado. Por isso, sempre que possível, é importante buscar formas alternativas de gerar renda, mesmo que sejam pequenas. Pode ser vendendo produtos, oferecendo serviços freelance, fazendo trabalhos extras. Claro, isso só é possível quando a pessoa tem algum tempo disponível, o que nem sempre é o caso. Mas a ideia é não colocar todos os ovos na mesma cesta, ter alguma rede de segurança. Agora vamos pensar no papel das empresas nessa história. Empregadores têm responsabilidade enorme na qualidade de vida de seus funcionários. Empresas que pagam salários justos, oferecem benefícios adequados, respeitam jornadas de trabalho, investem em treinamento e desenvolvimento, criam ambientes saudáveis, acabam tendo funcionários mais produtivos, engajados e leais. Isso não é apenas questão moral, é também bom negócio. Mas muitas empresas ainda operam com mentalidade predatória.
extraindo o máximo possível dos trabalhadores enquanto pagam o mínimo possível. Essa cultura precisa mudar. Empresas sustentáveis olham para o longo prazo e entendem que valorizar funcionários é investimento, não custo. Se você chegou até aqui e identificou sua própria história nesse relato, saiba que não está sozinho. Milhões de brasileiros vivem exatamente essa realidade. E se você quer fazer parte da mudança, tanto na sua vida quanto na sociedade, o primeiro passo é informação. Continue buscando conhecimento, entendendo como o sistema funciona, quais são seus direitos, quais estratégias podem ajudar. Se inscreva neste canal, porque continuaremos trazendo conteúdos que esclarecem, orientam e empoderam trabalhadores brasileiros. Conhecimento é poder, e quanto mais pessoas entenderem os mecanismos que perpetuam a desigualdade, mais força teremos para exigir e construir mudanças. Juntos, podemos criar um Brasil onde trabalhar muito signifique, de fato, viver bem. Um país onde o esforço seja justamente recompensado, onde dignidade não seja privilégio de poucos, mas direito de todos. Essa transformação é possível, mas exige consciência, organização e ação coletiva. O futuro não está escrito, ele está sendo construído agora, com as escolhas e atitudes de cada um de nós. Recapitulando tudo o que conversamos ao longo deste roteiro, fica evidente que a pergunta inicial tem múltiplas respostas. O brasileiro trabalha tanto e sobra tão pouco porque está inserido em um sistema estruturalmente desigual, onde salários são baixos enquanto custos são altos, onde a carga tributária recai pesadamente sobre quem ganha menos, onde educação e saúde de qualidade não são acessíveis a todos, onde o transporte público é precário e caro, onde moradia consome fatia enorme do orçamento, onde o sistema financeiro cobra juros abusivos, onde falta educação financeira básica, onde trabalho é precarizado e direitos são constantemente atacados. Esse conjunto de fatores cria uma armadilha da qual é extremamente difícil escapar. Mas difícil não significa impossível. No nível individual, pequenas mudanças nos hábitos financeiros, busca constante por conhecimento, cuidado com a saúde física e mental, tudo isso pode abrir algum espaço de manobra. No nível coletivo, organização, participação política, pressão por reformas estruturais, valorização dos trabalhadores e distribuição mais justa da riqueza são caminhos necessários. A jornada é longa e desafiadora, mas cada passo dado na direção certa conta. Cada pessoa que entende melhor sua situação financeira, cada trabalhador que se une a seus colegas na busca por melhores condições, cada cidadão que vota conscientemente e cobra seus representantes todos estão contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. O Brasil tem recursos, tem gente talentosa, tem potencial imenso. O que falta é vontade política de fazer as mudanças necessárias e consciência coletiva de que as coisas podem e devem ser diferentes. Trabalhadores brasileiros não são menos capazes ou menos dedicados que trabalhadores de outros países. A diferença está nas estruturas, nas políticas públicas, na distribuição da riqueza. Quando essas estruturas forem reformadas para beneficiar a maioria em vez de proteger privilégios de poucos, o Brasil poderá finalmente cumprir sua promessa de ser um país onde trabalho honesto garante vida digna. Encerramos aqui este profundo mergulho em uma das questões mais urgentes e dolorosas da realidade brasileira. Que cada pessoa que ouviu estas palavras leve consigo não apenas a compreensão do problema, mas principalmente a certeza de que mudança é possível e começa com conhecimento, consciência e ação. Até o próximo encontro e que possamos, juntos, construir um Brasil mais justo para todos. Porque, no fim das contas, uma sociedade só prospera verdadeiramente quando todos os seus membros têm a oportunidade de prosperar, quando o trabalho significa realização e dignidade, não apenas sobrevivência e exaustão.